Salve, salve! Estamos aqui no podcast Eventos de Resultados, direto do Fórum Eventos, com um convidado para lá de especial. Sou Giovana Briante, co-founder da IASO. Estou aqui do lado da Ana Menezes, minha querida Ana. Muito obrigada, Ana, por dividir a mesa junto com a gente aqui nessa troca super especial. Prazer tê-la aqui com a gente, Ana. É uma honra. Muito animada. E o nosso convidado, gente, vou contar um pouquinho para vocês essa Big Bill desse nosso convidado, tá? Ele é gerente comercial em eventos, incentivos e live marketing, com mais de 20 anos de experiência na área de eventos, com mais de 600 eventos realizados, atuando como coordenador, produtor, executivo de exposições e executivo de contas em diversos tipos de eventos, como World Skills, Rio Mais 20, Habitat, Fórmula Indy, Conar, HSM, Salão do Automóvel, Caravana da Música e do Esporte, eventos médicos de diversas áreas, atuando também como produtor geral do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, realizando trabalhos em diversas frentes de eventos de abrangência nacional e internacional, como WTM, Next Web, Data Center Dynamics e Eurofinancing, com passagens por agências, promotoras, associações e fornecedores do setor de eventos, incentivo e live marketing. Ele está na Copastur desde 2020. Ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing estratégico e MBA em gestão de vendas. Nosso convidado mais que especial é o Rafa Leonildo. Seja muito bem-vindo, Rafa. É Muito uma honra ter obrigado, você aqui com a menina. gente. Fico feliz de poder estar aqui representando a Aquarela, podendo bater esse papo com vocês. E é uma honra poder fazer essa conversa e trazer um pouquinho do que a gente está fazendo aqui nesse evento tão especial para o nosso mercado, para os nossa cadeia de fornecedores e também para o público que ainda quer aprender mais sobre eventos. Então, super relevante a gente poder estar batendo esse papo aqui. Fico muito feliz com esse convite. Nós que somos super felizes, né, Ana? Sim. O Rafa, que junto com o time todo, está fazendo aqui o lançamento, lançou a Aquarela. Tanto aqui no evento quanto nas redes sociais, lançou para o mercado como um todo. E a gente quer que você conte para quem está nos ouvindo, para toda a nossa audiência, nosso mercado, o que é a Aquarela, Rafa? Aquarela, né, é uma super novidade, lançamos ontem neste evento para o mercado todo ao mesmo tempo, simultâneo. Para nossa empresa, na última semana, né, para que os colaboradores entendessem e absorvessem a Aquarela. E a Aquarela é uma nova identidade da área MICE da Copasur, né. Para quem não conhece, a Copasur é uma empresa sólida de mercado, 52 anos, trabalhando e atuando, né, fortemente em viagens corporativas. E a área de eventos da Copasur, que a gente chama de MICE, ela nasceu há 11 anos atrás para atender uma demanda de eventos que está atrelada às viagens corporativas, que é a logística de eventos, que a gente chama hoje de logística de eventos. E seguidamente a gente começou a evoluir a marca. E ela, com essa evolução, a gente incorporou incentivo, viagens de incentivo, então começamos a ganhar amplitude internacional, atuando em diversos países. Hoje atuamos no mundo inteiro, fazendo eventos. E também, há 4 anos atrás, a área de live marketing, que a gente também identificou uma necessidade dos nossos clientes de encontrar em um único fornecedor um facilitador, e que entenda do início ao fim toda a necessidade dele e domine toda essa cadeia. Então, a Aquarela, ela vem para dar cor, né, já fazendo essa alusão, né, ao mercado de eventos, para provocar, né, provocar que engajamento, gerar experiências, ativar marcas, produtos. Lógico, pessoas, conectar pessoas. Então, a Aquarela vem com todo esse propósito, numa tela em branco que a gente brinca, que a gente pinta essas cores junto com nossos parceiros, seja nossos clientes, sejam nossos fornecedores ou nossos colaboradores. Ela vem com esse aspecto de ter identidade, de ter ela ser o mais, ela ser a identidade onde que a gente consiga conectar experiências, pessoas,
e empresas gerando valor. E a aquarela vem com esse mundo cheio de cores, cheio de luz, para a gente trazer luz para o nosso mercado, que eu acho que tá faltando cor, tá faltando brilho, e a aquarela vem com esse objetivo de ser a aquarela mesmo, brasileira. Que bacana demais, que massa. E é super rico, né, acho que agrega demais ao mercado esse olhar que vocês estão trazendo, sabe. Eu gostei muito desse lance da tela em branco, né, vamos colorir junto, né, pintar essas telas em branco. Acho que cada evento, cada projeto é uma tela em branco mesmo, Não quando nasce a ideia, né. Sim. a gente fala que por mais que você execute o mesmo evento diversas vezes, ele nunca é igual. Que Então todo evento é uma tela em branco que a gente vai pintar junto com os nossos clientes uma nova tela, um quadro autêntico, e é exatamente essa conexão, esse propósito da co-construção que a Uhum. gente traz, que a nossa ideia é que fazemos juntos, pintamos juntos e fazemos a nossa arte. Então, dar um tom de arte, dar um tom de vida, dar um tom de cor, é a conexão que a aquarela tem. A gente não esquece nenhum dos nossos valores, né, a gente é empresa B, continua sendo a empresa B, tudo aquilo que a gente já fez não ficou apagado. Ele só serviu de legado e de história para sustentar esse novo movimento que a gente está fazendo. E a gente quer trazer tudo isso, né, e não é só para o mercado, é para dentro. Então, trazer essa identidade própria, esse espaço, essa vida para nossa própria biosfera de multimarcas, e hoje é um caminho que a nossa empresa, né, a gente chama biosfera porque é uma bioconexão, então a gente já fala de natureza e tudo faz sentido. Então, as nossas marcas são interconectadas, com objetivos de sempre gerar experiências, conexões e ser um facilitador dentro dos nossos clientes. Qualquer que seja o serviço que a gente preste, a gente quer estar conectado com os nossos clientes. Que legal, Rafa. Aproveitando esse gancho, conta um pouquinho pra gente sobre a biosfera. Que é a biosfera? Como funciona? A gente, particularmente, já conhece bastante a Copastur, né, Ana? Assim, e eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo o que é a biosfera, o que é a Copastur. A Copastura é a nossa pedra fundamental, né, da onde surgiu tudo, né, com o nosso presidente, o Edmar Bull, ele é o precursor de tudo isso, e a Copastur surgiu, né, do universo de viagens corporativas, eh, e se solidificou muito. É uma empresa tradicional, focada em tecnologia, focada em diversidade e inclusão, focada nesses valores que a gente não esquece, a gente traz. E a biosfera é um movimento junto, né, que a aquarela faz parte desse movimento de entregar valor, entregar experiências, entregar serviços com tecnologia, qualidade, segurança para todos os nossos clientes. Em qualquer que seja a conexão que ele tenha dentro da nossa biosfera, ele vai estar interligado. Então, um exemplo, a gente tem a nossa área de Pass for All, que é a área de vistos, ela vai estar interligada com a nossa área de eventos, porque é uma área que vai ser facilitadora. E eu brinco que a gente tem uma própria biosfera dentro da área da aquarela. A aquarela é uma biosfera, porque hoje a gente integra serviços de RSVP, que é um serviço essencial para quando você pensa em eventos, dentro da própria aquarela. Temos a área de eventos por adesão, uma outra segmentação. A gente tem ainda toda, a parte de logística, a parte de aéreo, a parte de live marketing, a parte de incentivo, mas dessa vez sendo uma única coisa só, integrada. Então a nossa própria biosfera já nasceu dentro da aquarela. Então a aquarela é uma biosfera de uma biosfera maior, que é a Copasur hoje. E Rafa, a gente particularmente tem um baita respeito pela Copastur, pela história da Copastur. Você vê no mercado hoje uma empresa que está há 52 anos atuando, não é para qualquer um, né? Sinal assim que ela, como você disse, ela é consolidada, traz um legado, né? Entrega um legado ali e assim nasce a aquarela. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, como que foi, a gente tem falado aqui muito sobre, tipo, essa transição, quando a gente fala de transição e de tempo de mercado e tudo mais, como que foi para vocês na pandemia, trabalhando com viagem de incentivo, como que foi esse período para vocês? Foi um período bem desafiador, particularmente eu entrei na Copasur Pois nesse é, em momento. 2020, né? Isso, Verdade. né, e hoje na aquarela, entrei na empresa, eu saí, né, eu fui, vamos dizer assim, um refém também desses acontecimentos que o mercado de eventos parou.
E eu digo que hoje, né, a batizada aquarela, né, eh, e a Copa Sur como um todo, né, nossa biosfera foi visionária. Enquanto muitas pessoas não apostavam nas pessoas, nós decidimos manter nossos talentos sem desligar Uhum. ninguém, acreditando na retomada, e é a retomada do mercado. Talvez eu acho que acreditar nas pessoas, acreditar que as coisas vai dar certo, ter pensamento positivo fez toda a diferença. Eu digo que eu me vejo como uma prova disso. Eu cheguei desacreditando, falando: "Gente, mas onde eu vou conseguir trabalhar dentro da área de eventos?" E na realidade a gente já estava se preparando para isso. Isso foi talvez a grande chave hoje para a gente chegar no momento que a gente está. E a gente teve crescimentos exponenciais, 100%, 300%, 70%, ano a ano, até chegar onde a gente chegou. Poder fazer parte de toda essa construção e chegar hoje na Aquarela, uma nova marca, com essa identidade, carregando todo esse legado, é motivo de orgulho, é Sim. motivo de sentir parte, de querer Resiliência, né. fazer mais, e a gente tem a possibilidade de sempre fazer mais. Eu acho que isso faz com que a gente passe, eu digo que ano a ano, a gente vive em constante transformação. E agora a gente vem para uma nova transformação. E e e é muito gostoso quando a gente pensa em transformação e a gente não quer só transformar, a gente está transformando de dentro para fora. E transformar de dentro para fora permite que a gente também transforme as pessoas, conecte de uma maneira diferente, se comunique de uma maneira diferente, se relacione de uma maneira diferente. É com esse propósito que a gente está chegando nesse momento hoje, exatamente com esse objetivo, de fazer de uma maneira diferente aquilo que a gente já faz muito bem, aquilo que o mercado já faz muito bem, mas dando um toque a mais, que é um exatamente esse legado fez com que a gente construísse, com valores sólidos, uma história bonita, com muitos cases para contar, e isso a gente permitiu que a Aquarela chegasse hoje para ressignificar tudo isso que a gente já fez. Dar mais valor, dar mais vida, dar mais propósito, acima de tudo, gerar experiência. Então a gente quer gerar novas experiências, e não é só experiências para os nossos clientes, é experiência para os nossos fornecedores, é experiência para o nosso colaborador, nosso parceiro, né, nosso principal ativo da empresa. Total, total, Rafa. Nossa, gente, Inspirador, né. é inspirador. É, porque no fim das contas a gente fala, né, e eu costumo brincar assim, tem coisas que são clichês a gente falar, mas ela só é clichê porque ela é verdade, e aí ela vai se disseminando como uma verdade. E eu falo, né, um dos meus clichês é assim: "No final do dia não adianta, é tudo sobre pessoas". Né, isso que você falou, assim, você tem que trabalhar de dentro para fora. A sua entrega, ela começa dentro da sua própria empresa, porque, né, para ser consolidado, como é que você chega, né, numa história de 52 anos e agora é um ressignificar, né, sabe, nasce um fruto, um legado dessa história toda que foi sendo consolidada ao longo desses 52 anos, né, Rafa? E a gente acaba, né, passando por essa transformação juntos, né. Ressignificar não é apagar, Não é apagar. então ressignificar é pegar tudo aquilo que você fez de bom e Que colocar aprendeu. tudo o que aprendeu e colocar o algo mais, e a gente trazer e trazer as cores, trazer vibração, trazer energia, faz com que a gente consiga ser diferente. Porque naturalmente quando você fala: "Eu sou aquarela", então eu falo: "Eu tenho identidade, eu tenho a minha personalidade dentro de uma big corporação". Isso faz com que a gente também traga isso também, identidade, porque cada evento tem a sua identidade, tem a sua necessidade, seu objetivo, e é importante a gente ter essa conexão com pessoas, entender aquilo que ela pensa, convidá-la a participar para que a gente construa. E eu não digo que é a 4 mãos, é a 6 mãos, porque eu tenho meus fornecedores, tenho os parceiros, então eu tenho um público do evento, então uma construção, eu brinco que é uma construção coletiva, Sim. que e a provocação é a gente cada dia mais
convidar. Eu sei que o tempo é escasso, a gente vive pressão por preço, prazo. E eu sei que os meus clientes, os meus parceiros, eles sofrem do mesmo. E quanto mais a gente está próximo, mais fica fácil a gente conseguir. Até o entendimento, a velocidade, a gente consegue cumprir porque a gente já quando a gente está conectado, a gente já começa a entender como o outro pensa. Então, conectar pessoas, conectar negócios, é fazer uma construção coletiva. Eu acredito muito nisso e Aquarela, tenho certeza que é fruto disso, porque é uma crença coletiva. Ô, Rafa, a gente tá aqui curiosa, né, Ana, para que você conte pra gente quando foi que o bichinho de eventos te picou? Nossa, Como foi isso? eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque assim, quando a gente lê na sua Big Bill ali, né, 20 anos e olha essa carinha, eu fico assim, meu Deus, tem muita história pra contar, muito chão, como esses eventos te transformaram como pessoa também, né? É, eu tenho 40 anos, então 20 anos dentro de uma profissão é bastante tempo, Bastante. mas eu trabalho desde os meus 14 anos. Meu pai foi empresário autônomo, comecei trabalhando com ele, e chegou um determinado momento que eu decidi que eu queria voar com as minhas próprias asas. Minha tia trabalhava já no mercado de eventos, ela trabalhava numa empresa de credenciamento. E Rafael, ali querendo explorar novos mundos, jovem, começou a imergir nesse mundo. Dali não parou, dali não parou. E aí o bichinho do evento, que eu conheço milhares aqui picados por isso, né, somos, eh, não parou. E a ânsia, que até hoje não acabou, de querer sempre mais, aprender mais, conhecer mais, fazer parte de mais, foi acontecendo essa construção. Queria entender como que era a parte de produção, queria entender como é a parte de pavilhão, como é a parte de atendimento, como é a parte de criação, de planejamento, como é a parte do cliente, como é a parte do fornecedor, como é a parte do promotor. Isso transformou, porque você consegue ter a empatia de entender todas as partes, porque você vivenciou cada espectro É. de cada necessidade. Então, isso me fez chegar aqui aos 40 anos com orgulho de ter construído essa trajetória, de poder vivenciar coisas inimagináveis, conviver com celebridades, trabalhar para o Itamaraty, eh, fazer grandes eventos esportivos e grandes eventos corporativos, trabalhar com eventos médicos. São multi-universos com características distintas e você consegue entender que cada um tem um olhar, uma necessidade, um objetivo. E os profissionais de eventos eles são multidisciplinares, eles são multitarefas, eles são multipensantes, porque eles conseguem pensar, e a gente vive no universo de eventualidades, acontecem o tempo inteiro, né, aconteceram algumas aqui, então a gente aprende a lidar com todas essas eventualidades o tempo todo. E isso torna a gente pessoas dinâmicas, pessoas comunicativas, pessoas ágeis. E isso é apaixonante. Eu acho que isso que trouxe o fato de não existir uma rotina, de não ser eu brinco que eu não sou apertador de parafuso, então essa inquietude faz com que a gente cada dia esteja buscando mais e eu falo: "Quero saber qual que é o próximo desafio". Então, Aquarela. eu acho que quem trabalha com isso quer saber qual é o próximo desafio, porque ele é Somos curioso, inconformados, né? inconformados, inquietos. Essa inquietude fala: o dia que a gente ficar inquieto, espera, algo tá errado, algo perdeu sentido. Real. Então essa necessidade constante de transformação faz com que a gente continue nesse trajeto. Eu acho que eu falo, eu sei o que é hoje, tô curioso já para saber o que vem amanhã, que sei que vem algo diferente. E é isso que eu espero. Então sempre está se reinventando, reconstruindo e está passando por esse momento aí, fazendo todo esse link com a aquarela, dá total sentido a isso que a trajetória e você poder vivenciar isso, essa transformação dentro de uma organização, dentro de um segmento, de uma área né, que eu gosto desse aspecto de biosfera, porque a gente fala de vida, né, de moléculas e de natureza, a gente trabalha todos esses elementos e essa conexão e faz total sentido para mim. A gente queria saber também como que foi, por exemplo, passar por vários segmentos de eventos, você mesmo trouxe aqui que cada um deles tem o seu olhar, a sua particularidade.
Como que foi também estar dando uma sambada aí de cada um deles e tendo esse olhar único também para atender essas necessidades específicas? De eventos médicos a de música, né. Tipo assim, Lidar desde com o esporte, né, ah, que, eu brinco de apostar a corrida com o Claudinei Quirino numa grama de um resort, e todo mundo correndo, a estar de terno e gravata, lidando com os médicos e cuidando de um assunto tão sério que é saúde, e sim. quanta responsabilidade, porque isso impacta a cadeia. Então, da diversão, da competição à saúde, são universos diferentes, assim, eu brinco que você se reinventa quando você lidar, e quanto que você aprende com cada um. O quanto de aprendizado que você consegue ter com cada momento que você vive, e com cada pessoa você se conecta, porque a gente falou de pessoas, por mais que a gente fala, tenha características, a gente tem pessoas, e pessoas são individuais. E mesmo dentro de todas aquelas características, você percebe que existem pessoas com necessidades diferentes para serem supridas. Mas, mesmo assim, ela tem a cultura, ela tem a visão dela de mundo, e você precisa, eu entendi que eventos você precisa absorver a necessidade das pessoas e supri-las de uma maneira que você surpreenda. E naturalmente, quando você passa por todos esses mercados, vamos dizer assim, né, por essas pessoas, por esses segmentos, você acaba enxergando a diferença, mas a similaridade do que elas buscam. Elas possuem necessidades, elas querem ser surpreendidas, elas querem viver experiências. E cada uma tem uma expectativa sobre isso. Ou você surpreende elas e supera as expectativas. Eu acho que é ali que mora o segredo. Surpreender e superar as expectativas é fazer aquilo que a pessoa não espera. Mas para isso você tem que conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa. Então, quanto mais você emerge naquele mercado, mais você vive aquilo, mais você consegue ampliar sua visão sobre o mundo, sobre possibilidades, para que você possa gerar novas experiências e superar essas expectativas. Voltando um pouquinho, falando sobre viagens de incentivo, né, que a gente falou sobre a campanha, toda aquela jornada, e óbvio, quando a gente fala jornada, a gente tem que conectar a jornada que ele viveu para aquilo que ele vai viver, a experiência que ele vai viver, a gente tem a capacidade de marcar a vida de uma pessoa para sempre. Imagina você conectar uma marca a isso. Você conectar uma marca, uma experiência. O resultado residual disso ao longo da vida, essa pessoa sempre vai falar: "A empresa tal proporcionou uma experiência que eu nunca imaginava viver na minha vida". Isso é para sempre. Ele É. vai carregar aquilo. Então isso para mim me marcou. Se isso é uma coisa que eu falo: "Nossa, que coisa fantástica". Olha a capacidade que a gente tem de impactar a vida das pessoas de uma maneira positiva. A pessoa poder vir numa experiência e viver vir a um evento e viver uma experiência sensorial, ou ela se ressignificar, a gente falou de se ressignificar marcas, ela poder entrar dentro de uma sala e sair ressignificada para fora. Olha o que você pode fazer, você ser um agente de transformação. E isso encanta. E encantamento é mais um pilar que a gente fala. Então, trazendo todo esse contexto e fazendo essa junção, né, do do que a gente pode gerar, do que tudo isso que abrange, né, a área de eventos, ou a gente pode a área de experiências, que eu acho que é muito legal a gente falar, né, a gente somos uma área de experiências, então a área de experiências que a gente pode gerar. E a experiência, a jornada da pessoa começa dentro da casa dele e É, termina dentro da casa dele. é verdade. Se a gente conseguir olhar uma experiência, Essa jornada dele. essa jornada, e ela vai ser levada, se você conseguiu criar uma conexão com essa pessoa onde ela se sentiu transformada, ela se sentiu, mexida, você vai fazer com que essa pessoa carregue aquilo para, e é gratificante. Eu acho que a palavra, você chegar num evento, eu acho que a gente está aqui no finalzinho de um evento, ver tudo isso desmontando, o quanto de trabalho
foi para que a gente pudesse criar toda essa experiência para essas pessoas. O quantas pessoas envolvidas, diretas e indiretamente, a gente estar aqui, o quanto que a gente fez para dar nossa contribuição. Então, é um universo, assim, fascinante. E trazer isso, né, a gente poder exercitar isso todos os dias, exercitar isso em nós. E eu acho que é por isso que eu acho que é um mundo tão apaixonante. Por isso que até hoje eu sou apaixonado, porque eu consigo todo dia viver coisas novas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, porque a gente como uma agência, que agora de brand experience, que é um nome bonito que a gente dá, mas é experiências mesmo para marcas, e a gente pode estudar e a empresa que briga comigo, mas people experience, né, a gente pode, eh, também proporcionar isso. Então acho que isso e amanhã a gente vai estar fazendo, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Isso é uma construção inacabável e inigualável, porque a gente não consegue fazer uma construção igual a outra. É impossível a gente É. conseguir. Eu acho que tá aí a beleza, né, de Sim. fazer eventos, né. Nada é igual. É. E assim, Rafa, primeiro é inspirador. Escutar tudo isso eu acho que é uma aula, assim, eu tô impactada de verdade, porque tem muita paixão, muita responsabilidade envolvida também na sua fala, né, então parabéns pelo profissional que você é, de verdade. E falando sobre isso, sobre essas experiências que você citou que de fato marcam, você se lembra de algum feedback, sabe, de algum evento que você teve, assim, que falou bem assim: "Não, isso aqui de fato marcou aquela pessoa", sabe, algo que você de fato se lembra de um feedback de alguém? Voltando para a viagem de incentivo, que eu acho que veio um primeiro caso bem rapidamente na minha cabeça, a gente fez uma viagem para um cliente nosso, e lá era uma viagem promovida à rede de parceiros deles, os melhores parceiros deles. E a experiência impactou tanto uma pessoa, e ela era uma pessoa influencer de mercado, que estava dentro daquele grupo. Ele começou a produzir diversos vídeos sobre a experiência que ele estava vivendo. O fato da gente ver que a pessoa está vivendo uma coisa tão legal que ele quer registrar e compartilhar, eu acho que é isso, né, a gente amplifica. Isso é não só para nós é gratificante, como a gente fazer parte de tudo isso, dessa construção, né, do nosso time, assim, que fantástico, eles conseguem fazer entregas assim, sem eles nada disso ganharia cor, hã, eh, mas permitir que a gente consiga impactar e atingir, porque se a gente impactou um grupo de umas 20 e poucas pessoas, e essa uma dessas pessoas já impactada começou a impactar novas Exponencial, né. é exponencial. Então, é isso para mim é um case clássico que a gente pode trazer de quanto abrangente pode ser, e o quanto que marca. Isso me marcou muito, porque isso deu uma visão de quanto que a gente pode atingir, até onde a gente pode chegar. E a gente inclusive provocou nessa conversa de um podcast nosso junto do cliente, fornecedor do cliente, né, e quem executou o projeto, que é o nosso time operacional, e que são pessoas brilhantes. Essa conversa sobre isso, e o quanto que isso gerou de resultado residual, e quanto que impactou em cada um. Então a gente poder sentir isso, viver isso, hum, de fato a gente dá mais sentido a tudo que a gente está fazendo. E para mim esse case ilustrou a abrangência. Foi uma viagem pra Patagônia, Argentina, né, já contando, geleira, cruzeiro, a parte de alimentação, a parte de entretenimento. Todos os elementos que ele pudesse conhecer e vivenciar aquele local, com a cultura, com as características, que é muito diferente. A gente pegou um grupo vindo do brasileiros. Então, a gente conseguiu marcar e impactar diversas pessoas que nunca mais vão esquecer disso. E a gente teve ali o testemunho, que melhor do que o nosso cliente falar da nossa entrega, é o cliente do nosso cliente. Sim. Para mim, assim, quando e eu digo que mesmo que a gente não receba um elogio, o fato de não ter elogio já é sinônimo de sucesso, porque a gente atendeu e supriu a expectativa. Superar a expectativa é sempre o nosso objetivo. Sempre, né, É. Rafa. Sensacional. Rafa, você é encantador. Tô aqui será jamais nosso papo. Acho que a gente tem que gravar vários outros, né, eu acho.
Não é? Nós vamos marcar um novo podcast contigo, porque a gente tem muito assunto para falar contigo, com toda Muito. certeza. E eu acho que conhecer a Casa Aquarela. Vou Ai, sim, com certeza. Estão convidadas a conhecer a Casa Aquarela. Aquelas pessoas que hoje a gente fala que são cheias de cores. Então, são novos quadros e vocês são super bem-vindas. Para mim é um prazer enorme. Foi um papo espetacular. Eu estou muito feliz de poder conversar com vocês. Nós também muito. Quero trocar muito. Nós né? também. Eu acredito que a vida a gente aprende com as pessoas. E essa conexão, né, que é genuína, a gente conecta com as pessoas genuinamente. Isso é muito especial. Isso que a gente busca. É isso. Rafa, para fechar aqui, queria que você desse um recadinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo. O que é um evento de resultado para você? Boa pergunta. É, eu andei ouvindo, né? A gente trabalha muito o ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Eu acho que o nosso cliente, a pessoa tem que enxergar valor naquilo. Ele tem que enxergar resultado a longo prazo. A gente tem que impactar pessoas. A gente tem que gerar experiências. A gente tem que ativar marcas. Temos que conectar. Eventos é tudo, né? Eventos, ele permite que a gente possa ter a criatividade de pensar o impensável. Que lindo, Rafa. Muito lindo, Lindo. inspirador. Todo sucesso do mundo absoluto para Aquarela, que já é sucesso. Nós vamos citar lá a Aquarela, né? Eu espero definitivamente passar uma tarde lá com vocês. E mais uma vez, Rafa, muito obrigada mesmo pelo nosso papo. Foi realmente enriquecedor e uma alegria, uma honra te conhecer e ter essa troca aqui contigo. Eu poder finalizar aqui com vocês, para mim é uma honra. Vocês são umas queridas. Fica muito mais fácil quando a gente lidar com pessoas assim. E a gente inicia aqui mais uma conexão, que a gente vai ter muitas conversas com ou sem microfone. É isso. E vamos pensar e vamos criar coisas imagináveis juntos, quem sabe. Recriando sempre, então a gente tá nesse momento. Então, recriamos mais uma vez e eu acho que convido vocês também para esse mundo de cor da aquarela. Ai, E legal. a gente pretende transformar e impactar. E eu acho que isso vira propósito, vira história que a gente quer construir juntos, não sozinhos. Então, obrigado pela oportunidade. Muito feliz aqui de estar com vocês. Somos nós que agradecemos, Rafa. Muito mesmo. Obrigada, Rafa. Obrigado. Com certeza faremos parte. Obrigado. Isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Gi. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo podcast.